secreto foi um grande escândalo criado durante a gestão Bolsonaro para garantir que os deputados e os senadores votassem de acordo com os planos daquele governo golpista tinha para o Brasil. Era um volume gigantesco de recursos sem nenhum tipo de transparência e que ele liberava de acordo com o interesse individual e de acordo com o voto dos parlamentares. Na época, o pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal, que aceitou a nossa denúncia, a princípio a ministra Rosa Weber, e depois todo o Supremo Tribunal Federal, e obrigou a Câmara a garantir transparência, a acabar com essa palhaçada sobre o dinheiro público. E o que aconteceu? Esses recursos foram incorporados nas chamadas emendas de comissão. Só que não houve nenhuma modificação estrutural, não se atendeu a nenhum dos pedidos de transparência que foram exigidos pelo STF. Ao contrário, quem é que faz a indicação dentro das comissões para onde vão esses recursos, esses milhões de reais? A gente sabe que são os presidentes das comissões, mas que tem uma influência direta, como bem demonstrou algumas reportagens como a da revista Piauí, do próprio presidente da Câmara. Portanto, a gente está falando de bilhões de reais que não tem nenhum tipo de transparência. E no que esse projeto que está sendo votado no dia de hoje atende a essas reivindicações? Em absolutamente nada. Não há garantia nenhuma de divisão igualitária entre as comissões e tampouco de quem é que vai estar enviando esse alto volume de recursos. A gente está falando de 11,5 bilhões de reais, que antes da decisão do Supremo Tribunal Federal era somente 600 milhões de reais. Olhem o volume de recursos que está sendo manipulado pelo Congresso Nacional sem nenhum tipo de transparência. E agora, mais recentemente, foi criada essa nova modalidade das emendas PIX, que podem ser aplicadas sobre as emendas individuais, novamente sem nenhum tipo de transparência. E de que modo esse PLP garante transparência? Nenhuma. A única novidade é que agora o parlamentar vai ter que explicitamente dizer para qual caixa de qual prefeitura está indo. Mas depois que esse dinheiro chega no caixa da prefeitura, não há nenhuma rastreabilidade, nenhuma garantia de que vai estar sendo utilizado de acordo com o que o parlamentar, pelo menos formalmente, indicou que iria. E nem mesmo se está indo para o bolso de alguém, se não está indo para obra superfaturada, se não está sendo desviada. E aí as pessoas se perguntam, o que explica o resultado das eleições agora, de 2024? É isso que explica. Quem conseguiu manejar o maior número de recursos sem nenhum tipo de transparência, conseguiu eleger os seus prefeitos, reeleger os seus vereadores em cima de bilhões de dinheiro público que deveria estar indo para garantir direitos sociais, garantir obras de fato que são necessárias e garantir direitos. E agora ainda não querem que sejam contingenciados esses recursos. Pode gastar à vontade. Reforçando mais uma vez, o projeto vem para regulamentar as emendas parlamentares, com avanços em todos os tipos de emenda parlamentar. Na emenda individual, a gente passa a ter a obrigatoriedade da emenda PIX, já vem com a definição do objeto. Não é mais uma simples transferência. Todo mundo vai poder acompanhar qual é o objeto daquela transferência especial. Vai ser dado prioridade para obras inacabadas, porque uma obra inacabada é um atentado contra o orçamento público. Foi gasto dinheiro e não se ajuda ninguém. Não chega o benefício ao povo, que é o destinatário principal. Nas emendas de comissão, a partir de agora nós teremos áreas prioritárias, ações estruturantes e haverá uma votação nas comissões. Portanto, ampla transparência e publicidade. Nas emendas de bancada também serão dadas prioridades para as obras estruturantes. O que teve de cidade, de estado, recebendo dinheiro e o povo não viu o benefício, a partir de agora haverá uma obra estruturante. Foi colocado regras para cancelamento de emenda, foi colocado regra para definir taxa de crescimento de emenda, impedimento de emenda. Portanto, é um projeto que avança e avança muito. O que querem, senhor presidente, é criminalizar as emendas parlamentares. O que querem é criminalizar a política. E esse sempre é o pior caminho. O caminho é através da política, através da democracia. Não é através de bomba, não é através de orçamento secreto, não é através de plano para matar o presidente da República. A saída é pela política. E aqui nós temos que fazer a defesa das emendas parlamentares, que é um instrumento importantíssimo, que muitas e muitas cidades só tiveram investimento público a partir das emendas parlamentares.
O financiamento da saúde, hoje em dia, é feito a partir das emendas parlamentares. Se tem mal feito, esse é assunto para a polícia e para a justiça. Cada qual responda, mas criminalizar as emendas, não. Portanto, o projeto da transparência é fruto de um acordo entre o Executivo e o Legislativo, dialoga com a decisão da DPF 854 e vai permitir destravar de uma vez por todas os bloqueios das emendas parlamentares no dia de hoje. Portanto, o encaminhamento é favorável ao texto do relator, deputado Elmar Nascimento, após o diálogo Câmara, Senado e Poder Executivo. Esse texto é fruto do acordo do Colégio de Líderes, trata-se de uma matéria relevante para o funcionamento do poder público estatal como um todo. As emendas parlamentares, elas precisam garantir a execução orçamentária nesse ano. Exatamente por isso, nós entendemos que a matéria não deve sair de pauta e orientamos não. Como orienta o PSB? Presidente, é paradoxal, totalmente contraditório. Aquele que usa a tribuna para dizer que uma decisão de um ministro está impedindo o recurso público federal de chegar aos municípios é o mesmo que faz o pedido de retirada de pauta de um projeto que garante transparência, maior probidade e garante que um processo possa ter maior clareza de transferência de recursos federais aos municípios, aos estados, para garantir direito. É por essa razão que o PSB orienta favorável ao projeto e contrário ao pedido de retirada de pauta. Como orienta a Federação Pessoal Rede? Pessoal Rede orienta pela retirada de pauta, portanto, sim. Nós, lá em 2022, entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando o chamado orçamento secreto, que depois foi adaptado pela Câmara para ser incorporado como as emendas de comissão. Em absolutamente nada, esse projeto melhora a transparência e a rastreabilidade desses recursos, que vão ser indicados pelas lideranças partidárias. No entanto, ainda vai continuar sem nenhum tipo de transparência para o povo brasileiro. E sobre as emendas PIX, também não vai ter nenhum tipo de transparência depois que esse dinheiro chega nos caixas da Prefeitura. Quem garante que vai ser aplicado naquilo que o deputado de origem disse que o dinheiro deveria ser aplicado? Quem disse que não vai ser desviado, que não vão ter recursos públicos indo para o bolso de quem não devia? Isso é um verdadeiro escândalo. São bilhões capturados pelo Congresso, dinheiro esse que deveria ser destinado para políticas públicas, para os direitos sociais, por isso é retirada. Senhoras deputadas, voltamos então ao tema das emendas parlamentares, o tema que está movendo mundos e fundos aqui no plenário da Câmara dos Deputados, e não é de hoje. E é uma pena, porque na verdade nós temos aqui uma questão de fundo que esse projeto não toca e que a gente tem se negado a discutir, que é o fato de que nós temos cada vez maior uma parte do orçamento público capturado por interesses paroquiais e muitas vezes fisiológicas, invertendo a lógica do orçamento público como ele deveria ser. O volume de recursos hoje que está sendo definido por cada deputado e por cada senador é imoral, está errado a forma como a gente tem feito esse debate. E é por isso que o pessoal, enquanto bancada, agiu contra o orçamento secreto e continua se posicionando contra a forma absolutamente limitada que esse projeto apresenta e enfrenta os problemas colocados. Ele não resolve nem o problema do volume de recursos que hoje está na mão das emendas parlamentares deste Congresso, e isso está errado. Ele não resolve o problema da transparência em todas as modalidades, e ele não resolve quem é que tem o controle da execução orçamentária. Se não vejamos, do ponto de vista da transparência, seja nas emendas PIX, seja nas emendas de comissão, o PL que saiu daqui e o que foi para o Senado e agora volta o novo relatório, não resolvem o problema da questão da transparência. Vejam vocês, companheiros, que lá no Senado, de forma tímida, o relator chegou a dizer que acolhia uma emenda para colocar o rito que acontece na Comissão de Educação do Senado, que não é um rito exemplar, um rito que eu escolheria, mas ainda assim é melhor
E apesar de estar no voto do relator, na hora do texto final da lei, isso não foi acolhido, nem mesmo ter um rito para que as emendas de comissão possam ter, no seu processo de deliberação, algo de participação, nós estamos aprovando. Na minha opinião, apesar dos esforços do deputado Rubem Júnior, não é possível aprovar um projeto como esse. E do controle, o Senado chegou a discutir que as emendas parlamentares, mesmo que impositivas, também pudessem ser alvo de bloqueio, mas não, só podem ser alvo de contingenciamento. Nós estamos criando uma classe nova de despesas que não pode ser bloqueada, fazendo com que as emendas parlamentares tenham uma impositividade ainda maior do que o orçamento do próprio Executivo. Está errado isso também. Não toque, piora a situação. Por fim, nós devíamos estar discutindo orçamento participativo, controle social, transparência ativa, mas nada disso passa nem perto.